Ó, temos meia horinha para bater um papo introdutório aí do volume 3. Aliás, introdutório foi o primeiro papo, né? Te falei que, por exemplo, a energia que te move é solar. Sofreu várias transformações, passando de solar para a química na fotossíntese, e várias transformações de tipos diferentes de energia química, né? Até que ficasse disponível no teu corpo para que tu pudesse realizar as tuas funções do dia a dia. Não se esqueçam que mesmo parado, tu está gastando energia, certo? Teu corpo está gastando energia para funcionar. E essa energia sempre vem do sol, não tem outra. Tem gente que diz que não come. Tá? É verdade, é cheio de gente hoje no mundo que afirma, eu não como, eu não me alimento. Mas aí é que tá, essas pessoas afirmam que a energia delas vem do sol, isso é um delírio. Essas pessoas são mentirosas, é simples assim, certo? É importante a gente entender isso. A pessoa que diz que não come, ela é um caso psiquiátrico, tu vai investigar ela, ela come. Não tô brincando, tá, gente? Porque houve uma época na humanidade ali que a galera resolveu investigar. Tinha tanta gente afirmando que não comia, que a gente resolveu investigar. Não, vamos investigar esses caras direito. É uma coisa errada. E aí todos os caras que eram investigados, a gente via que na verdade ele se alimenta. Ele disse que não, mas ele toma um suco ultra concentrado lá, que tem um pouquinho de proteína, que ele é raquítico, claro. O organismo dele está numa situação emergencial, porque ele não come há muito tempo, não come muito, né? Mas qualquer suquinho com um pouquinho de glicose que ele come ali, o organismo dele aprendeu a conviver com aquele mínimo de energia. Mas é importante que tu saiba que a comunidade científica não aceita que pessoas não comam e não morram. Até porque senão era só ensinar os carinha da Somália a pegar sol e fazer yoga e pronto. E a fome não ia acabar. Pra tu ver, né, cara? Então é uma coisa absurda tu dizer que pegar sol. Os caras estão cozidos de sol lá e estão morrendo de fome. Certo? Então é uma coisa importante. Mas eu te confesso que eu, numa certa idade, quase me convenci por uns malucos desses falando essas bobagens. Eu quase me convenci. A sorte é que eu fui ler um pouco mais e vi que 99% das pessoas que são fera, elas vão lá e falam, não, já investigamos e é migué. E não se esqueça, o ser humano é um bicho foda. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente até vê a coisa acontecer. Tá? Então toma cuidado com isso. Mas teve um programa agora, na Discovery e tal, que tinha um menino por segundo, reencarnação do Buda e tal. Vi aquele programa. Tu viu? Que tá A vender. Pra vender? A vender. Outra, né? Porque o guri desapareceu. É, Entendeu? A maneira como aconteceu. Mas e as 8 horas? Mas tem umas passagens legais. Outra, ó, o que eu tô dizendo não é que Buda não vale nada, pelo amor de Deus. Eu só tô querendo dizer o seguinte, ó. O programa falava de um guri que ficou meditando durante meses lá, sem tomar água, sem nada. Meses parado meditando, certo? Pois então, o guri desapareceu de uma forma meio misteriosa. Eu acho mais provável que ele tenha tido um colapso e morrido e a galera, entendeu? Vazou com o guri para não quebrar toda essa aura bonita que estava acontecendo ali em volta, porque ele chamou muita gente da região para rezar próximo dele, teve uma comoção social em volta dele. Tem uma cena impressionante que tem um outro cara que medita também, que vai lá ficar meditando próximo dele, e nessa hora o guri que está teoricamente sempre de olho fechado, começa a suar um monte, aí o monge vai lá dar uma entrevista e fala, não posso dizer o que aconteceu entre a gente, porque os dois teoricamente se comunicaram meditando, mas entendeu? Tem toda uma aura esquisita por trás, né? Sempre que não pode investigar, eu fico desconfiado, porque a comunidade científica foi lá e se propôs, deixa a gente instalar um medidor de frequência cardíaca no guri, deixa a gente instalar um medidor de oxigenação, para que se o guri tem um colapso a gente consiga salvar ele. E aí a galera, quando isso acontece eu já fico agoniado, por que não estão deixando? Outra, vamos iluminar o mundo com o conhecimento de que o espírito existe. Porque na minha mente o espírito não existe, tu vê. Eu sou um cara do material. Eu não acredito no mundo espiritual. Mas se um dia uma experiência idiota me confirmar que tem entidades que se comunicam com os viventes, como muitos afirmam, puta, eu começo a estudar o espírito humano. Te juro. Porque eu quero investigar as coisas. E tu acha que o quê? Que eu acredito que a ciência sabe tudo? Merda nenhuma, a gente não sabe bosta nenhuma, tem tudo para descobrir ainda. Porém, as confirmações de espírito que me satisfariam, nenhuma aconteceu ainda. Pelo contrário, os espíritos não se comunicam com o cara quando está com o esquema conectado nele. Aí o espírito foge. Acho esquisito esse espírito, certo? Mas eu respeito. E eu posso estar errado, o guri pode ser a reencarnação do Buda. Posso estar errado. Não, sim, Mas... Eu só queria passar aquela passagem que eles filmaram ainda 8 horas, que é o tempo limite de ser humano ser liberado.
Quantas horas? 8 dias. Ah, tá. Foi o... Isso, ficaram 8 chamou ficaram... a atenção, né? Isso, ficaram 8 dias filmando o guri, certo? Sem o guri consumir nada. Ele tava com uma coisa grande cobrindo ele. Se tu for pensar em mágico, é sacanagem. Mágico fazendo isso, ele, né, tá com alguma coisa ali que tá, pode estar com uma, né, uma nutrição parenteral, que a gente chama. O cara pode ficar anos com nutrição parenteral, quando o cara tá em coma, por exemplo. A gente bota um líquido, um preparado especial para nutrir o cara, direto na artéria principal ali. Então o cara, sem se alimentar, fica sem fome. Meu pai usou durante uma semana essa porcaria, custa, sei lá, R$2.000 o saquinho que tu consome de um dia, certo? Mas essa nutrição parenteral, tu não come, tu não fica com fome e teu sangue está nutrido. Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, que o cara botou uma nutrição parenteral para enganar o mundo, que ele era a encarnação do Buda. Mas quero te dizer que se nós fôssemos pensar em mágicas tecnológicas, era ridículo fazer aquilo. De qualquer forma, pela imagem, né, tu vê que a pele dele dá uma mudada ao longo dos dias, o sofrimento dele na face dá uma modificada, né, ele dá uma murchadinha ao longo dos dias. Então, as investigações mostravam que ele não estava ali sem sentir o que estava acontecendo, né? Mas o guri é foda, tu ficar vários dias de cócora, na mesma posição, meditando, porra, o guri é um foda da meditação. E prova mais uma vez que o cérebro tem um controle do corpo muito além do que a gente imagina. Tem cara que com meditação faz o coração parar de bater a 60 por minuto, faz bater a 15 por minuto. Só meditando, sem normal, só meditando, a frequência cardíaca vai baixando, o cara fica 15 por minuto ali no estado catatônico. Então tu vê, com concentração tu pode reduzir o batimento cardíaco do teu coração. Incrível isso, né? Certo? Mas agora eu vou ter que parar, porque senão não vira física, beleza? Eu cometo esse erro às vezes de estender demais. Eu pergunto, por que vocês não vêm no apoio discutir sobre isso? Eu posso dar o apoio todo de discussão espiritual para vocês, não tem problema nenhum. Agora olha só. O que é trabalho? Energia. Na nossa aquela primeira aula eu quis te falar isso, né? Escuta trabalho, esquece o trabalho que tem que entregar. Esquece teu pai trabalhando que nem um maluco para pagar as contas. Pensa em energia. Quais são os tipos de energia? Ei, meu Deus, tá bom, satisfeito. É muita. Trabalho é a energia quando acontece isso aqui, ó. Será que eu estou gastando energia para fazer isso? Certamente. A pergunta é, de que depende esta energia que eu gastei? Ela vem do sol. Ela vem do sol. Mas quer ver uma coisa? Isso aqui, ó, me parece diferente disso, ó. É meditação. Vocês concordam que eu gasto energia diferente empurrando isso aqui 1 metro e empurrando aquilo ali 1 metro? Porque eu tive que fazer mais força para empurrar ali, né? Quem vai pra academia sabe que a energia que tu gasta depende da força que tu faz. Aí depois de... Tu quer meter ferro lá, né? Ter força e se matar, né? Aí o teu instrutor, calma, vamos preparar as tuas articulações, vamos preparar os teus tendões. Teu músculo fica bom em 1 semana, mas teu tendão demora meses para ficar bom. Aí tu já tá fazendo força, já consegue levantar, mas teu tendão vai demorar meses para enrijecer. Aí tá lá, tu estoura o tendão. Aí fodeu, meu querido. Aí fodeu, porque ele vai ter que operar, vai ter que, entendeu? Então ele é sábio, vamos de leve. Depois que tu tiver com o tendão bom, vamos usar tudo que tu tem. Fazer força mesmo, ficar vermelho, se peidar na academia. Mas, por enquanto, não. Eu lembro, né, que eu adorava a academia, eu tinha vontade de ter um corpo mais apresentável e tal, né? E aí putz, academia, show de bola. Vai mudar a série. Vamos meter peso ali. Aí eu aumentava 5 quilos o peso, né? Faz 15. Na 8ª... Puta, que raiva que dava, cara. Puta, saía tudo da academia que na primeira mudança de série eu não conseguia terminar as séries. E por que isso? Porque o corpo não tinha energia disponível no músculo para fazer. Primeiro, quando eu comecei a fazer academia, o cara não falava que eu tinha que comer carboidrato antes. Não falava que tinha 45 minutos para se entupir de proteína depois. Não falava isso. Então eu ia despreparado, não me recuperava muscularmente depois de um treino, e aí ia lá e não conseguia terminar. Porém, passava 1, 2 meses, eu consegui terminar a série. Só que era só aumentar um pouquinho o peso, faltava energia para o final do treino. Quem já foi para academia sabe, né? Basta fazer mais força que tu gasta mais energia.
Pra ter uma noção, aqueles caras que são gigantes, campeões de fisiculturismo, o treino muscular daqueles caras são 30 minutos por dia. Eu te juro. O cara é gigante. Ele vai lá e faz 3 séries. 3 para bíceps, acabou. Ele só vai treinar bíceps daqui a 72 horas. 3. Não é 4 nem 5, 3. Aí ele baixa bem devagar. Parece que vai explodir a veia da cabeça. Aí é 3 repetições. Próximo, daqui a 72 horas ele malha o bíceps de novo. Que loucura, né, cara? E fica daquele jeito, tu vê, né? A galera acha, tem que malhar horas por dia. Depende da fase do treino. Quanto mais força eu faço, isso é óbvio. Isso é óbvio. Porém, eu pergunto a vocês, arrastar isso aqui assim, ó, gasta a mesma quantidade de energia que arrastar assim, ó? O que foi diferente? Ah, é verdade. Uma eu arrastei 5 centímetros, na outra eu arrastei 1 metro e pouco. Depende da força, né? Claro, mas era o mesmo objeto, certo? Finge que era a mesma aceleração também, o cara não colocar a segunda lei de Newton. Finge que eu fiz a mesma força no primeiro deslocamento e no segundo. Então, nesse segundo caso, já que as forças eram iguais, o que me fez gastar mais energia? A distância, que tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo, mas, em grosso modo, a distância que eu fiquei empurrando. Tu concorda que, assim, se tu quiser ficar fortão, o teu treinador vai mandar tu aumentar o peso e reduzir o número de repetições. Se o teu treinador manja do que ele está fazendo. Um monte deles não manja, tá, galera? Aí tu vai ler e conversa com ele para tu ver se ele manja ou se ele está fazendo de qualquer jeito. Aí tu vai passando meses, depois de 1 ano treinando, de repente tu chega naquela fase de fazer só 4, 5 repetições. Precisa de meses de treinamento para preparar o corpo para fazer pouca repetição e começar realmente a ganhar massa muscular. Só que tu pede pro cara, não, cara, eu tô grandão, mas eu queria ficar rasgado pro verão, não tem essa? Eu quero ficar rasgado, eu quero ver as menininhas olhando pro minha barriga de tanquinho. Aí ele, opa, vamos mudar tudo. Vamos baixar o peso bastante e vamos fazer 30 repetições, e rápido. Aí aquela malhada que tu fica assim, ó, pra quê? Pra gastar a gordura em volta do músculo e deixar só pele e músculo, né? Pra ficar bem marcada a musculatura. Tudo é técnica e esforço. Qualquer um de vocês pode ter o corpo que desejar, com uma boa instrução, alimentação adequada e uma boa hora de malhação todo santo dia, certo? Aí faz isso durante 5 anos. Porra, bicho, as pessoas não vão te reconhecer. Pode participar de campeonatos aí de fisiculturismo com 5 anos de dedicação. É saudável? Não muito. Um corpo bonito assim, né, aquele corpo fortão, bonito, ele não é tão saudável quanto um corpo normal, por incrível que pareça, certo? Só pra gente saber, né, que a gente tem que fazer opções. Gastar um pouco mais meu estômago, meu fígado, para digerir a proteína toda que eu vou comer, certo? E arriscar um pouco mais as minhas articulações para que eu tenha o ego um pouco mais confortável, né? As pessoas me olharem na rua, me verem diferente. Tu vê, uma época da minha vida eu buscava isso, eu queria isso, certo? Eu cheguei a faltar algumas aulas da faculdade para ir para academia. Naquele dia eu percebi que eu estava ficando mal. Aí eu resolvi mudar a minha postura. No dia que eu faltei uma aula da faculdade para ir malhar, eu vi, opa, estou no lugar errado, está acontecendo alguma coisa errada na minha vida. Mas tu vê, né, cara, como a vaidade pode mexer com a gente. Além da força, do que depende o trabalho realizado por uma força? Além da força, do que depende o trabalho realizado por uma força? Da distância, né? Quando eu arrasto 1 metrinho, eu gasto pouca energia. Arrasto um objeto durante 42 km para tu ver. Uma maratona. Tu infarta no meio do caminho. Concorda comigo? Observem como é que é o corpo de um maratonista, vocês já viram? Cara, ele é longilíneo, sequinho, certo? Pouca massa muscular, não é isso? Muito osso, pernas compridas geralmente, né? Por que tu nunca vai ver um maratonista com o corpo de um corredor de 100 metros rasos? Por causa da quantidade de energia que eles gastam e da maneira como eles gastam energia. O corredor de 100 metros rasos precisa gastar um monte de energia quase instantaneamente. Enquanto o maratonista precisa gastar um monte de energia bem vagarosamente, certo? A própria maneira de se alimentar já é organizada para que isso seja possível, né? Pois não. E aí, galera, arrastar um único objeto ou arrastar 2 objetos idênticos vai mudar a energia que a gente gasta? Se para empurrar o segundo objeto tiver que fazer mais força, e a lógica é essa, né? Sim, com certeza. Pois é, mas a presença do segundo objeto vai exigir mais força, né? A menos que por algum motivo eu não precisasse fazer mais força, aí sim.
Por exemplo, uma locomotiva. Por que numa locomotiva eu prefiro colocar 100 vagões grudados nela e não usar 100 locomotivas, cada uma com um vagão só? Tem a ver com aquilo que tu falou, né? Chega uma hora que colocar um vagão a mais não vai dobrar a quantidade de combustível. Até porque, lembrem-se, hein, a locomotiva, mesmo na marcha lenta, ela já está gastando combustível. Concorda comigo? Então, às vezes, vale mais tu colocar um monte de vagão atrás da locomotiva, porque no final das contas tu vai economizar combustível e economizar locomotivas, que são caríssimas, custam milhões de dólares, dependendo da locomotiva. Concorda comigo? Então, via de regra aqui na física vai dobrar a energia gasta, mas na prática a gente vê que às vezes vale a pena. Jamais me esquecerei, estava na Alemanha e fui cruzar um trilho de ferro. Aí eu, que legal, tá vindo o trem, vou esperar pro trem passar. 15 minutos esperando o trem parar de passar. Tinha 4 quilômetros o trem. Era só ter passado, né, cara? Olha o trem, que legal, vou ver do lado de lá. Aí pronto, opa, demorou, vou embora, né? Mas eu resolvi o trem, esperar o trem. Não esperem o trem passar, os nossos trens são pequenos. Tem trens que demoram 15 minutos para terminar de passar, não vale a pena. Beleza, galerinha? Ô pessoal, olha só. Olha só a questão que vai ter na prova, cara, tu não vai acreditar. Claro, né? Não podia faltar, né? Isso, vamos equilibrar. Muito bem, garoto. O bem e o mal juntos sempre. Ó, essa é a questão mais básica que pode ter. Calcule a energia gasta nesse deslocamento. Na verdade, amigos, tu vai ter uma fórmula para isso. Eu vou te mostrar, e é até intuitivo, que o trabalho... Por que eu estou usando W? Muitos vestibulares usam a letra grega tal para trabalho. Só que como em inglês trabalho é work, a gente vai usar o W. Beleza, galerinha? De work. É força multiplicado pela distância. Só tem um probleminha. Tu concorda que essa força, se ela tem um ângulo alfa, ela pode ser decomposta em Fx e Fy? Eu te pergunto, qual delas faz o deslocamento para a direita? O Fy está ajudando? Não está fazendo nada, né? Ele está tentando erguer o corpo, mas o corpo está indo para a direita. Se eu quiser calcular o trabalho da força F, eu devo usar no cálculo a parcela Fx ou Fy? Fx. Quero ver quem é que decompõe para mim. Fx é igual? F, que bonito. Cosseno de 90. Yeah! Naquele caso parece 45. Vamos fazer genérico primeiro, né? Quanto que eu posso colocar no lugar do Fx? F vezes... E só para ficar bonita a fórmula... Se é que a gente pode dizer isso com uma fórmula... É isso aí. Calcular o trabalho de uma força é sempre usar essa formulazinha. Tu viu por que o cosseno apareceu ali? O cosseno apareceu ali para decompor a força por ti mesmo. Para que tu não precise pensar em decompor. Professor, Pois não. isso é porque o cosseno é horizontal, no caso. Isso. Cuidado, se o ângulo fosse ali em cima, né? Seria seno. Por isso que decorar uma fórmula só é arriscado. Vamos ver nesse caso quanto é que ficaria? Me ajuda, por favor. 666. 666 é o valor da força. 33. 33 é o valor da distância que foi arrastada. Cosseno de 60 graus. W igual. Aliás, isso aqui, vocês lembram quanto é que dá o cosseno de 60? 1 sobre 2. 666 dividido para 2. Então, o resultado vai ser 333 multiplicado por 33. 9. Calma, não. 18, 19, vai 1, 10. 10.989. Galera, qual era a unidade do 666? Newton. Qual era a unidade? Qual era a unidade do 33? Metro. Quer dizer que energia nós vamos usar Newton metro. Cuidado, hein? Não é Newton por metro, certo? É Newton metro. Só que teve um sujeito que ele mostrou a relação matemática entre essa unidade, Newton metro, e caloria. Sabe caloria? A unidade que nós usamos, inclusive, para medir o quanto a gente come, né? Certo? Quer dizer, as pessoas que estão mais preocupadas, né,
com a dieta, elas procuram olhar no rótulo dos alimentos quanto que tem de caloria para ela ver, né? Ah, não, pô, se eu comer isso aqui eu vou fugir da minha dieta, eu vou ter que malhar tanto para poder compensar. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Esse J aqui, joule, é em homenagem ao sujeito que fez uma demonstração física que provou essa relação matemática. Por isso que Newton-metro, a partir de hoje, nós chamaremos de joule. Eu pensei que ele entrar no lugar do W. Só bota aí, né? De certa forma é, né? Mas o W é a letrinha que representa o trabalho. A unidade do trabalho é que é joule. Certo? Quantas calorias tu consome por dia mesmo, mais ou menos? 2.000 quilocalorias. 2 milhões de calorias o teu corpo consome. Bizarro, né, cara? 2 milhões de calorias. Em joule, aproximadamente. Multiplicar por 4. Se são 2 milhões de calorias, 8 milhões de joules por dia teu corpo consome. E isso sendo um adulto não muito sedentário, né? Ah, professor, eu malho todo dia. Ixi, 3 mil e pouco, pode subir. E se tu não comer o suficiente, se tu não comer o suficiente, vai parecer que tu não ganha músculo. Vai ficar 2, 3 anos malhando e, porra, aqui eu não ganhei nada de músculo. Teu instrutor não está te ensinando a comer direito. Certo? Então leia sobre nutrição que tu vai ficar fortinho o quanto tu quiser. Ah, professor, mas eu sou hard gainer. Lê, não acredita no teu instrutor, às vezes eles estão errados. Beleza? O médico do meu pai falou que um adolescente que tipo, de uns 15 anos assim, tá na fase de crescimento, ele tem que comer o dobro do que um idoso de 60 anos, por exemplo. Mais ou menos. Sem exercício, fazer academia nem nada, ele tem que comer o dobro. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Por que eu aceito a ideia de 2.000 quilocalorias, tá? Porque a maioria de nós é um pouco sedentária, certo? Faz o esporte que faz é caminhar, às vezes pro colégio e voltar, aí, putz, tem a academia do cara tem um negocinho para não fazer educação física, o cara malha muito pouco, entendeu? Por isso que pra vida moderna, que é muito, né, muito preguiçita e aguda, 2.000 calorias. Agora, um jovem que dá uma pedalada de vez em quando, joga bola com os amigos de vez em quando, a alimentação dele vai para 3.000 quilocalorias fácil. Lembrando, Michael Phelps, vocês lembram? Já falamos sobre Michael Phelps, né? 12.000 calorias por dia, até 20.000. Lutador de sumô, 40.000 quilocalorias por dia. 40.000, o equivalente a 20 homens. Média de vida do lutador de sumô, 42 anos. O lutador de sumô vive em média 42 anos, porque dá falência múltipla de estômago, rim, fígado, pâncreas, porque digerir comida exige energia corporal, exige órgãos. Por isso que alimentar-se adequadamente, de certa forma, é uma forma de viver mais também, né? Só porque eu não muito E pouco saudável. o IMV ficou 333, É por causa desse 2 aqui, ó. Como tá, é 1 sobre 2, né? Tá dividindo por 2, tá vendo? Aí eu preferi dividir o 666 por 2 para ficar prático de continuar a conta. Certo? Poderia ser o outro também. Tá? Boa pergunta. Galerinha, só para finalizar a nossa discussão e poder passar a tarefinha. Se eu faço força para lá, ó, e o objeto vai para lá, quando a força e o deslocamento estão juntos, o trabalho é dito motor. Motor porque ele movimenta o objeto. Porém, se o objeto está vindo para cima de mim, e eu vou lá, não. Tento segurar para parar. Observe que ele estava vindo para cima de mim e eu estava empurrando para o outro lado, né? Nesse caso, o trabalho é dito resistente, porque ele resiste ao movimento. Quando o trabalho é do tipo motor, ele é positivo. E quando ele é dito resistente, ele é só isso. Mas nem esse potencial também por causa desse negócio de energia também, veio. Na física, sabe o que significa potencial? Significa que depende da posição. Então eu posso dizer que a energia da altura é potencial. Né? Se a altura é pequena, ó, quanto mais altura, mais energia. Então a energia da altura é um tipo de energia potencial, porque depende da posição. A da mola pouco esticada. Ai, mola muito esticada. Ui! Quanto mais esticada a mola estava, mais energia. Como a energia da mola depende da posição, é um tipo de energia potente.
Agora uma bola. Uma bolinha de tênis. Arremessei com 50 por hora na amiga. Bum. Se eu arremessar no amigo, pá, vai mudar a energia que eles vão receber se é a mesma bola com a mesma velocidade? Dependendo da posição em que a bola foi arremessada, não a dor que a pessoa vai sentir, mas o impacto. Sim. Uma bola de tênis arremessada a 50 km por hora. Num colega que estava ali ou num colega que está aqui. Certo? A bola atingiu o colega a 50 km por hora. Outra, não procura. Eu não estou querendo medir a dor que o colega vai sentir. Tá vendo? Vocês estão indo pro lado da pessoa, do mundo do amor, do ódio, das quantidades né, que não são mensuráveis. Eu quero medir o impacto. Como é que se mede o impacto, professor? Pois é, não cheguei nessa parte ainda. Mas pensa, mesma bola se chocando com objetos diferentes, mas com a mesma velocidade. Tem o porquê a energia dissipada na hora da pancada ser diferente num ou no outro? Depende do amortecimento. Vocês são foda. Não, mas não tem. Não, calma. Mas Eu vou criar uma situação que não dá pra tu me ferrar. Parecem objetos diferentes, né? Mas não são. Finjam que são idênticos. São idênticos. Um tá aqui. O outro tá aqui. Idênticos. Parecem giz diferentes, né? Mas não são. São idênticos. Idênticos. Eu vou pegar canhões de arremessar giz. Idênticos. E vou arremessar, mas deixa eu calibrar, peraí. É idêntico. Eu boto uma super câmera que vai medir o momento do impacto. E na super câmera eu percebi que o impacto foi idêntico, 50. Massas idênticas, objetos idênticos com a mesma velocidade, batendo em objetos idênticos, mas em posições diferentes. Um estava na esquerda, o outro na direita. Todo o resto é igual. Tu concordas comigo que as energias que essas baguinhas levam de encontro aos objetos tem que ser igual? Lógico que nesse caso a energia que a baguinha carrega consigo depende da massa da baguinha. Se for uma bala de canhão vai dar morte, certo? Se for uma baguinha daquela, um MM, vai espalhar chocolate para tudo que é lado no máximo, tudo bem? Mas é a mesma velocidade, 50 por hora. Se tem a mesma massa e a mesma velocidade, a energia da pancada vai ser a mesma. E como não dependeu da posição, energia cinética, que tem a ver com velocidade, não é chamada potência. Mas a energia da altura, chamada energia gravitacional, ela depende da posição. O sobrenome dela fica energia potencial gravitacional. A energia elástica depende da posição. Aí a gente chama energia potencial elástica. A energia da velocidade depende da posição? Não. Aí a gente não chama de energia potencial cinética. A gente chama só de energia cinética. Sabe quando é que eu aprendi que potencial significava depende da posição? Depois de velho, depois de estar dando aula. Nenhum maldito professor me ensinou que quando a energia é potencial, depende da posição. Quando não é potencial, não depende da posição. Só isso. Energias que dependem da posição são ditas potenciais. A força empurra o objeto na direção do deslocamento. Trabalho motor ou resistente? Motor. A força empurra o objeto contrário ao movimento. Resistente. Nada demais. E se a força for zero? Quanto é que dá o trabalho? Zero. E se a distância for zero? Zero. E se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus? Cosseno de 90, vimos na aula passada? Zero. Então tem três situações que o trabalho pode ficar nulo. Quais são as três possibilidades? Não tem deslocamento, emperrou, empacou, não tá. Não tem força, como é que vai ter energia? Ou a força e o deslocamento fazem 90 graus. Nesse caso, prova que não é a força que está deslocando. Está deslocando por outro motivo. Anota a tua tarefinha. Tua tarefinha é simplesmente arriscar os exercícios. Mas é na apostila. Apostila 3. Faz a página 12. Faz a página 12. Tem 6 exercícios sobre essa ideia de trabalho. Muito obrigado pela atenção, galerinha.
E outra, ó, vocês estavam certos ao ficar me cutucando quando eu queria criar uma situação para tu me responder, né? Que velocidade e massa, a energia cinética não depende da posição. Quando vocês... Ah, peraí, pessoal, a bola vai pegar onde? Na barriga, no olho? Era tudo honesto a discussão de vocês, tá? Não se preocupem com isso, beleza? E eu gosto disso, é de aluno ruim de dobrar. Aluno que acha sempre uma explicaçãozinha diferente. Esse aluno me mostra que ele está pensando, né? Ele não está aceitando as coisas assim. E isso é legal, continuem sempre assim. Sempre que achar algo que te deixa desconfortável, cutuca mesmo, provoca mesmo. Muito obrigado pela paciência. Anotaram uma tarefa? Página 12. Muito obrigado.